Logaritmos, aula 2. Propriedades operatórias dos logaritmos. Vamos lá. Primeira propriedade, logaritmo de um produto. Se eu tiver logaritmo de uma multiplicação. Logaritmo de um produto de dois fatores reais e positivos é igual à soma dos logaritmos dos fatores. Então, tem uma regrinha: logaritmo de um produto, seja a base que for, é igual à soma desses logaritmos. Eu ainda botei aqui para vocês ficarem bem registradinho aqui, ó. Produto vira soma. Quando eu tenho logaritmo de um produto, não é produto dos logaritmos, cuidado, é logaritmo de um produto, isto eu transformo numa soma de logaritmos. Por exemplo, então vamos lá, ó. Vamos resolver esse logaritmo aqui. Eu quero saber quem é o logaritmo de 6. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. O que eu posso fazer com este 6? Vou pegar esse 6 aqui, ó, e vou decompor o 6. 6 eu posso dividir por 2, vai ficar 3. 3 divididos por 3 dá 1. Então, esse logaritmo de 6, eu posso escrever da seguinte maneira: logaritmo de 2 vezes 3. Ou seja, transformei esse logaritmo num produto. Aqui, ó. Transformei ele num produto. Ora, se eu transformei ele num produto, eu posso transformar isso aqui numa soma de logaritmos. Ó, logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Então, logaritmo de 6, eu posso escrever logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. A mesma coisa se eu tiver escrito lá logaritmo de 2 mais logaritmo de 3, eu sei que isto é o logaritmo de 6. Atenção de vocês aqui, ó, para um detalhe. Qual é a base que está escrita aqui? Aqui eu não tenho base nenhuma escrita. Aqui eu não escrevi base nenhuma, tá? Então, quando a base não estiver escrita, ó, atenção. Atenção. Quando não tiver escrito base, quando não aparecer, quando não aparecer a base, é base 10. Aqui é base 10. Ah, ela pode estar escrita aqui assim? Posso escrever aqui? Posso. Posso escrever aqui? Posso. Posso escrever aqui? Posso. Só que não vai estar escrito no exercício. Qualquer outra base, que você sabe que tem que ser maior que 0 e diferente de 1, que é a condição de existência que nós olhamos na aula passada, qualquer base que estiver escrita, diferente de 10, ela vai aparecer escrita. Se a base for 10, não vai aparecer escrita, tá? Fiquem bem antenados nisso aí. Base 10 não aparece escrita. Vamos lá. Vamos adiante. Segunda propriedade. Aqui. Qual é a minha segunda propriedade? Logaritmo de um quociente. O que é quociente?
Quociente é uma divisão. Tá aqui, ó. Quociente é uma divisão de dois fatores reais e positivos é igual à diferença dos logaritmos. Então, observem aqui, ó. Aqui eu tinha logaritmo de um produto vira soma. Logaritmo de uma divisão vira subtração. Então, multiplicação vou transformar numa soma, divisão vou transformar em menos. Subtração. Ora, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui, ó, logaritmo de 5. Pelo amor de Deus, vocês prestem atenção agora nesse logaritmo de 5 aqui, ó, tá? Vocês prestem muita atenção nesse logaritmo de 5. Quem é esse 5 aqui, ó? Se eu estou como exemplo de uma divisão, se eu estou com ele como exemplo de uma divisão, esse logaritmo aqui eu posso escrever assim, ó. Logaritmo de 10 divididos por 2, porque eu sei que 10 divididos por 2, 10 divididos por 2 dá 5. Ah, eu não poderia botar 2 mais 3? 2 mais 3 é 5, mas aí não é o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. É o que o pessoal mais faz. Ah, eu vou colocar lá, ó. Vou colocar assim agora lá, ó. Vou colocar logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Ah, eu vou fazer, vai me dar o logaritmo de 5. Não, isso aqui está errado. Por quê? Porque o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3, nós acabamos de ver que isso aqui é 2 vezes 3. E isso é o logaritmo de 6, não de 5. Cuidado com isso, então, tá, gente? Então, logaritmo de 2, de 5, é o logaritmo de 10 divididos por 2. Aí eu posso sempre pensar assim? Pode. Logaritmo de 5, eu vou pensar 10 divididos por 2. Sim. Agora eu estou aqui numa divisão. Se eu estou numa divisão, ele vai ser o logaritmo de 10 menos um logaritmo de 2. Alguém saberia me responder agora na aula? Agora, quanto é que é esse logaritmo de 10 aqui? Nós já estudamos. Quem é que arrisca me dizer quanto é esse logaritmo de 10? Quem arrisca? Ninguém? Ninguém se arrisca a dizer? Olha aqui, ó. Vou voltar lá para a aula passada. Aqui. Quem é esse logaritmo de 10 aqui? Esse logaritmo de 10 é logaritmo da base na própria base, porque a base aqui é 10. Quanto é que é o logaritmo na base, da base na própria base? É 1. Então, logaritmo de 10 na base 10 é 1. Eu poderia afirmar que isso aqui seria 1 menos o logaritmo de 2? Sim, isto é 1 menos o logaritmo de 2. Com certeza. Tá? Divisão vira subtração. Toda vez que aparecer para vocês logaritmo de 5, vocês transformem 1 menos o logaritmo de 2. Tá ok, gente? Vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Agora, porque eu vou precisar desse espacinho aqui, ó. Eu tenho agora aqui logaritmo de 18 quintos na base 2. Observem aqui, ó, apareceu a base 2. Vamos lá. Quem é esse logaritmo aqui? Isso vai ser o logaritmo na base 2 de 18 menos o logaritmo na base 2 de 5.
Olhem o que eu posso fazer agora aqui, ó. Olhem o que eu posso fazer. Quem é o 18? Se eu decompor o 18, olha aqui, ó. Se eu decompor o 18, dá por 2, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Então, isso aqui eu vou escrever assim, ó. Logaritmo na base 2 de 2 vezes 3 vezes 3, tá aqui, menos o logaritmo de 5 na base 2. E isto aqui agora eu posso escrever da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho produto. Vou aplicar a regrinha anterior. Logaritmo de 2 na base 2, mais o logaritmo de 3 na base 2, mais o logaritmo de 3 na base 2, menos o logaritmo de 5 na base 2. Tá aqui. Isto eu poderia resumir, aquilo lá eu poderia ter resumido a tudo isso aqui. Ah, logaritmo de 3 na base 2 mais logaritmo de 3 na base 2, isso aqui posso até colocar lá, ó. Logaritmo de 2 na base 2, mais 2 vezes o logaritmo de 3 na base 2, menos o logaritmo de 5 na base 2. Está aqui. Ah, poderia ter feito isso? Sim. Aqui eu ainda posso botar 1 mais 2 vezes o logaritmo de 3 na base 2, menos o logaritmo de 5 na base 2. Mas redução dele aqui. Agora, depois nós vamos começar a entrar com os valores dos logaritmos, e aí vocês vão ver como é que a gente trabalha com eles. Tá? Vamos lá. Terceira propiedadezinha. Terceira propriedade, me diz ali, ó. Logaritmo de 1... Ah, tá errado isso aqui. É logaritmo de uma potência, que não é quociente. Vamos arrumar isso aqui. Aqui é logaritmo de uma... Aqui, ó. Potência. Logaritmo de uma potência. O logaritmo da potência de grau n de A em qualquer base é igual ao produto n pelo logaritmo de A na base B. Ah, Zé, não entendi o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer com isto aqui, ó. Toda vez que vocês tiverem logaritmo de uma potência, e aqui eu estou com o logaritmo de uma potência, ó, A elevado a n, toda vez que eu tiver logaritmo de uma potência, esse expoente vai pular para frente multiplicando o logaritmo. Ele vem para cá, ó. O expoente pula para frente. Ah, tem logaritmo de uma potência, eu vou pegar aquele expoente e vou jogar lá na frente do logaritmo. Por exemplo, aqui, ó. Logaritmo de 8 na base 5. Mas não tem potência, hein, Zé? Não. Mas esse logaritmo de 8 na base 5, eu posso escrever logaritmo na base 5 de 8 na terceira. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, não é 8 na terceira aqui, desculpem. Aqui é 2 na terceira. Pensei 2, escrevi 8. Aqui é 2 elevado à terceira. O que vai acontecer? Esse expoente vai vir para frente multiplicando o logaritmo. Vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2 na base 5. Está aqui. Entenderam? Tem potência, esse expoente pula para frente do logaritmo. Pergunta?
Qual é o problema? Vamos lá. Segundo exemplo. Logaritmo de 32 na base 2. Ora, se eu decompor esse 32, vou fazer aqui no cantinho, ó. 32 dá por 2, vai me dar 16. Dá por 2, dá 8. Dá por 2, dá 4. Dá por 2, dá 2. Dá por 2, dá 1. Então, isso aqui eu posso escrever aqui, ó, 2 na quinta. Então, isso vai ser logaritmo de 2 na base 2 elevado à quinta potência. Ora, observem aqui, ó, esse expoente vai vir para frente multiplicando o logaritmo. Ele vai ficar 5 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Há pouco eu olhei na aula, agora há pouco nós olhamos na aula, o quê? Nós olhamos que esse logaritmo aqui, ó, de 2 na base 2, que isso aqui é um... Há pouco nós olhamos isso. Então, isto vai ficar 5 vezes 1, isto vai ser igual a 5. Ah, o que eu posso afirmar para vocês? Posso afirmar que o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Está aqui, está calculado ali. Logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Essas três propiedadezinhas é importante para vocês saberem, gente, tá? Pois eu vou colocar lá as laminazinhas para lá no grupo lá para vocês imprimirem e colocarem lá para vocês estudarem. Tem um caso particular que é quando eu tenho um radical. Ora, o que a gente sabe? A gente sabe que toda vez que nós temos um radical, aqui, ó, este radical aqui eu posso transformar numa potência cujo expoente é uma fração. Está aqui. Regrinha da potenciação, aquela lá. Ora, transformei, e aí eu transformei numa potência. O que vai acontecer? O expoente vem para frente multiplicando aquele radical. Tá? Então, lembrem-se disto. Tem raiz, transforma numa potência com expoente fracionário, cai na regrinha número 3, na propriedade 3, aonde o expoente pula para frente multiplicando o radical. Aqui tem muita gente que diz assim, ó, pega o índice da raiz e leva ele como denominador, porque isso aqui eu posso escrever logaritmo de A na base B sobre N. O índice da raiz vem para denominador. O expoente fica lá multiplicando. Ok? Então, vamos lá agora. Agora nós vamos começar a trabalhar calculando essas coisas aqui, ó. Observem aqui. Eu agora aqui dei para vocês o seguinte. Estou dizendo que o logaritmo de 2 é 0,301. Na verdade, logaritmo de 2 é 0,3010, se eu quiser trabalhar com 4 casas. O logaritmo de 3 é 0,4771. Nós vamos trabalhar com 2, no máximo 3 casas decimais, tá? E esses valores aqui são sempre esses valores? Sim. Observem o que eu estou chamando a atenção de vocês. Que a base aqui é 10. A base é 10. Então, não esqueçam. Agora, eu vou começar aqui, ó. Vou começar a resolver isso aqui. Eu vou ter que chegar nesse logaritmo de 2 para poder trocar por esse valor, e eu vou ter que chegar no logaritmo de 3 para eu também poder trocar o valor. Então, vamos lá. Logaritmo de 2,5. Quem é o logaritmo de 2,5?
Isso aqui é o logaritmo de 25 décimos. Esse 2,5 eu posso transformar nesta fração decimal, 25 décimos. Ora, então isso aqui é logaritmo de um quociente. Isso aqui vai ser logaritmo de 25, logaritmo de 25 menos o logaritmo de 10. Ah, este 25 aqui, ó, eu posso decompor. Isso aqui vai ficar logaritmo de 5 ao quadrado menos o logaritmo de 10. E isso vai ficar 2 vezes o logaritmo de 5 menos o logaritmo de 10. Agora eu vou vir para cá, ó. 2 vezes o logaritmo de 5 menos o logaritmo de 10. Ah, uma coisa que eu sei. Eu sei que esse logaritmo de 10 aqui na base 10 eu conheço que é 1. Isso aqui eu sei que isso aqui é 1. Isso aqui vai ser 1, ó. Aqui vai ser 1. Porque eu sei lá, logaritmo da base na própria base é 1. Quem é esse logaritmo de 5 aqui, ó? Ele não está escrito aqui. Aqui eu tenho o logaritmo de 2 e eu tenho o logaritmo de 3. Mas há pouco eu vi que isto aqui era 2 vezes. Posso colocar assim, ó. 2 vezes o logaritmo de 10 divididos por 5 menos... Opa, 10. Está mal aqui. Vamos arrumar isso aqui. Logaritmo de 10 sobre 2 menos o logaritmo de 10. Ah, porque o logaritmo de 10 dividido por 2 dá 5. Então, isso vai ficar 2 vezes o logaritmo de 10 na base 10 menos o logaritmo de 2 na base 10 menos o logaritmo de 10. Ah, posso fazer isso? Posso. Agora, observem que eu tenho esse logaritmo de 10, eu tenho esse logaritmo de 2 e eu tenho esse logaritmo de 10 aqui. Eu posso trocar isso aí tudo. Então, aqui agora vai ficar o seguinte, ó. Vou botar em preto aqui para vocês. Aqui vai ficar 2 vezes. 2 vezes. Quem é o logaritmo de 10 na base 10? 1 menos 0,301 menos 1. Bom, 2 vezes. Quem é 1? Vou fazer aqui no cantinho aqui embaixo, ó, depois eu vou apagar. Vou fazer aqui, ó, 1,000 menos 0,301. E aqui vai ficar 10 menos 1 dá 9, e aqui vai ficar 9, e aqui vai ficar 9 menos 3 dá 6, e aqui vai ficar 0, porque emprestou para lá. Então, vai ficar 2 vezes 0,699 menos 1. Ora, vamos lá agora. 2 vezes 0,699, aqui vai me dar 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19, 2 vezes 6, 12 e 1, 13.
vai ficar 1,398 menos 1. Isto vai ficar um resultado final 0,398. Este aqui é o resultado de logaritmo de 2,5. Parece que o troço cresce, está ficando uma expressão enorme, depois ela reduz. Esse é o resultado final desta expressão. Vamos lá, vamos resolver a outra aqui embaixo agora. Vamos fazer em branco aqui. Logaritmo de 12. Então, vou botar aqui embaixo para não misturar lá. Quem é o logaritmo de 12? Se eu decompor 12, vamos decompor aqui em cima, ó. 12, dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Tá aqui. Então, isso aqui vai ser o logaritmo de 2 elevado ao quadrado vezes 3. Logaritmo de um produto, vou transformar numa soma de logaritmos. Logaritmo de 2 elevado ao quadrado mais o logaritmo de 3. Aqui cai na propriedade da potência, ele vai pular para frente multiplicando o logaritmo, vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Quem é o logaritmo de 2? Está aqui, 0,301. Então, 2 vezes 0,301 mais 0,477. Isto, então, vai ficar igual a 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 0,602 mais 0,477. 0,602 mais 0,477, 7 e 2, 9. 7, 6 e 4, 10, vai 1. Isto é 1,079. Aqui está o resultado do logaritmo de 12. Tá, gurizada? Alguma dúvida quanto a isso aí? Hein? Parece complicado. Por isso que eu digo, vou colocar hoje lá para vocês copiarem, imprimirem, colarem no caderno essas propriedadezinhas, a primeira, a segunda e a terceira, porque vocês terão que se acostumar a trabalhar com ela. É com isso que a gente vai começar a trabalhar. Olha aqui, ó. Vamos agora começar a resolver esse aqui, ó. Logaritmo da raiz de 216. Primeira coisa que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 216 e vou decompor. Dá por 2, 108. Dá por 2, 54. Dá por 2, 5 dá 20. Vai sobrar 27. 27 já não dá por 2. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Então, isso aqui vai ser logaritmo da raiz, observem aqui, ó, 2 na terceira, vezes 3 na terceira. E aqui está elevado ao quadrado. Vou sair desse radical. Isso vai ser logaritmo de 2 elevado a 3 meios, vezes 3 elevado a 3 meios. Ora, isto vai ser logaritmo de 2 elevado a 3 meios, mais o logaritmo de 3 elevado a 3 meios. Então, isto aqui vai passar a ser
Vamos arrumar isso aqui bonitinho. Isto aqui vai passar a ser 3/6 do logaritmo de 2 mais 3/6 do logaritmo de 3. Quem é o logaritmo? Quem é o logaritmo de 2 e quem é o logaritmo de 3? Ora, eu sei que o logaritmo de 2 é 3 vezes 0,301 mais 3/6 de 0,477. Está aqui. Ah, mas como é que eu vou fazer essa conta? Primeiro, vocês já sabem que vocês vão ter que multiplicar. Então, se eu tenho ali 3 vezes 0,301, aquilo vai me dar 0,903, eu estou fazendo aqui na calculadora, 0,903 divididos por 2, mais, agora eu tenho ali 3 vezes 0,477, primeiro multiplica, vai me dar 1,431 divididos por 2. Então, isso aqui vai ficar agora o seguinte: 0,903 divididos por 2 vai me dar 0,451. 0,451 mais, aí eu tenho lá 1,431 divididos por 2 vai me dar 0,715. Somando isso aqui, 516, 516, 7 e 4, 11, vai 1,166. Esse é o logaritmo da raiz de 216. Não esqueçam que vocês, hoje estamos com aula online, vocês poderão, na prova, em casa, estar trabalhando com a calculadora, né? Vamos lá. Logaritmo de 30. Quem é o logaritmo de 30? Então, vamos resolver aqui em verde. Esse logaritmo de 30... Oh, ficou feia essa cor aí, ficou muito pouco legível. Vamos lá, vamos para o branco mesmo. O logaritmo de 30, eu posso dizer que isso aqui é 3 vezes o logaritmo de 10. Ah, mas tu não decompôs ali, Zé. Mas eu posso dizer que isso aqui é 3 vezes o logaritmo de 10. 3 vezes 10 é 30. Ah, se eu decompor aqui, ó, vai dar por 2, vai dar 15, vai dar por 3, vai sobrar 5, vai dar por 5, vai dar 1. E aí lá eu vou botar o logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5. Aí eu vou ter que pegar o logaritmo de 2 mais o de 3 mais o de 5. Ah, mas e se eu fizer assim, vai dar o mesmo resultado? Vai, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui vai ficar o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 10. A base é 10. Observem que eu nunca escrevi base aqui. Quem é o logaritmo de 3? 0,477. Mais 1, isso é 1,477. Tá aqui. Ah, e se eu fizer daquela maneira ali, Zé? Vou resolver aqui embaixo para vocês verem, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar mais embaixo aqui, ó. Logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5. Está aqui. Isso vai ser... Isso aqui vai ser o logaritmo de 2
mais o logaritmo de 3, mais o logaritmo de 5. Observem que eu já sei que esse logaritmo de 5 aqui, foi 0,699, que deu no outro exercício aquele, que é o logaritmo de 10 divididos por 2, é 1 menos o 0,301, esse aqui. Então, aqui vai ficar 0,301 mais 0,477 mais 0,699. Ora, se eu calcular isso aqui, ó, 0,699 mais 0,477 mais 0,301, isto dá os mesmos 1,477. Está aqui para vocês. É exatamente a mesma coisa. Ah, mas ali em cima ficou mais fácil. Facilitem a vida de vocês. O caminho, vocês é que vão escolher qual é o melhor caminho que vocês vão tomar. Ah, tem gente que vai fazer assim, vai ter que achar o logaritmo de 5, que é 10 dividido por 2, mas vai chegar na mesma resposta. Vamos lá. Vou resolver essa equação logarítmica. Como é que eu sei que ela é uma equação logarítmica? Ora, gurizada, eu sei que ela é uma equação logarítmica porque ela está igualada a algum valor aqui, ó. E eu sei que aqui eu tenho uma soma. Agora, prestem bem atenção, porque eu antes tinha lá assim, ó, logaritmo de A vezes C, eu coloquei lá para vocês, ó, logaritmo de A mais o logaritmo de C. Aquela primeira propriedade, olha lá, ó, propriedade 1, está aqui. Eu fiz isso aqui com vocês. Agora, observem o que eu tenho aqui nessa minha... O que eu tenho aqui nesta minha expressão aqui, ó? Nessa minha expressão toda aqui, ó. Eu tenho uma soma. Eu estou exatamente aqui, ó. Eu estou exatamente aqui. E daqui eu vou voltar para cá. Ou seja, quando eu tenho uma soma de logaritmos, eu posso dizer que isso aqui é logaritmo de x mais 2 vezes x menos 2 na base 2 igual a 5. Ah, eu posso dizer isso? Sim, eu posso escrever isto. Ou seja, o que eu fiz? Eu saí dessa soma aqui, eu transformei num produto. Ah, isso é possível ser feito? É, e eu tenho que fazer isso. Observem agora o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui dois valores. Eu tenho o 2, que eu vou fazer o giro elevado à quinta potência, 2 elevado à quinta potência, e vou igualar a x mais 2 vezes x menos 2. E aqui eu saí fora do logaritmo. Observem que eu já não escrevi mais o logaritmo. Por quê? Porque lá da definição eu fiz o giro. Eu peguei o 2, elevei ao expoente 5 e igualei a x mais 2, que multiplica x menos 2. Ora, 2 elevado à quinta, isso aqui é 32. E aqui, se vocês aplicarem a propriedade distributiva, ou se vocês aplicarem aquele produto notável, é quadrado da soma
Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar 32 igual a x ao quadrado menos 4. Ah, vou vir para o lado de cá agora aqui, ó. X ao quadrado igual a 32 mais 32 mais 4. X ao quadrado igual a 36. X é mais ou menos a raiz de 36. X é mais ou menos 6. Ah, vai ter alguém que vai dizer assim, ó, cheguei aqui. E aí vai pegar e vai colocar lá, solução, mais ou menos 6. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, vai marcar lá a solução mais ou menos 6. E isso aqui está errado. Não é essa a resposta. Por que que não é essa a resposta? Observe, eu cheguei aqui. Agora eu vou botar até em vermelho aqui, ó. Atenção, gente. Sempre que eu estiver resolvendo a equação, eu preciso olhar a minha condição de existência. Quem é a minha condição de existência? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem é a minha condição de existência? Vamos lá. A minha base, está aqui, é maior do que zero e diferente de 1. Está aqui. Me serve. Agora, esse x mais 2, este x mais 2 aqui, para esse logaritmo existir, ele tem que ser maior do que zero. Ou seja, este x tem que ser maior que menos 2. E esse outro aqui, x menos 2, também tem que ser maior do que zero. Então, o x tem que ser maior do que 2. Quem é a condição de existência? Tem que satisfazer as duas. Aqui, ó, o x é maior que menos 2, então é do menos 2 para a direita. Aqui, o x é maior do que 2, então é do 2 para a direita. Vai chegar uma hora que eles serão os dois, terão satisfação igual, ou seja, terão condição de existência igual. Quando é que a minha condição de existência vai ser igual? Quando x for maior que 2. Aqui está a minha condição de existência. X maior do que 2. Posso chegar na prova e pedir só a condição de existência. Ora, se a condição de existência, o x é maior do que 2, e eu cheguei à conclusão que o meu x é mais ou menos 6, a solução dessa minha equação só pode ser o 6. Só o 6. O menos 6 não me serve. Aqui eu teria um x' mais 6. Um x duas linhas menos 6. Esse não me serve. Me serve é esse aqui, baseado na minha condição de existência. Então, cuidado, gente. É fácil de enganar vocês nesse aspecto aí. Tá? Vamos lá. Vamos resolver outra equaçãozinha aqui, ó. Vou resolver essa letra B aqui, rapidinho aqui, para em seguida vocês irem lá. Vai dar tempo? Dá, são 10 para as 10. Então, vamos lá. Quem é esse 1 aqui, ó? Esse 1 já vou transformar. Logaritmo de 10 na base 10. Está aqui. Então, isso aqui posso escrever logaritmo de x mais 1 mais o logaritmo de 10 igual
ao logaritmo de x ao quadrado mais 35. Isso aqui. Logaritmo de uma soma, vou ficar logaritmo de x mais 1, mais 10, mais 1, vezes 10, igual logaritmo de x ao quadrado mais 35. Aqui vai ficar logaritmo de 10x mais 10, multipliquei aqui, igual logaritmo de x ao quadrado mais 35. Aqui, ó. A partir daqui, o que eu tenho? Uma igualdade de logaritmos. Então, aquela primeira aula lá, consequência da definição, eu posso cortar os logaritmos, igualar e ficar x ao quadrado mais 35. A partir daqui, ó, ficarei com x ao quadrado mais 35 menos 10x menos 10. X ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, e você sabe que isso aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui vai ser x mais 5 elevado ao quadrado. Está aqui? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ora, quem é a minha condição de existência lá? Minha condição de existência. X mais 1 tem que ser maior do que zero, x tem que ser maior que menos 1. Tá? Aquele x ao quadrado mais 35 tem que ser maior do que zero, x ao quadrado tem que ser maior que a raiz de menos 35, isso aqui ela não vai existir, ou seja, a minha condição de existência, o x tem que ser maior, essa não vai existir. O x tem que ser maior do que menos 1. Se o x é 5, tá aqui, a minha solução é 5. Está aqui a minha resolução. Gurizada, na próxima aula eu vou começar resolvendo aquele sistema ali, que vocês não fiz ainda com vocês. Vou parar de gravar, interromper a gravação